Senhor, nosso bom Deus e bom Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Amém. Viemos em tua presença mais uma vez, Senhor, gratos por estarmos aqui nesta casa de reunião para podermos estudar a tua palavra. Amém. Pedimos, Senhor, agora, humildemente, a companhia do teu Espírito Santo. Amém. Ajuda-nos, Senhor, a nós que vamos ouvir, a compreender as tuas mensagens. Amém. E nós te pedimos humildemente, Senhor, que seja com aqueles que irão passar a mensagem, para que eles estejam completamente tomados pelo teu Espírito. Amém. Pedimos pelos nossos irmãos espalhados em toda a face da terra, que nesse momento também, Senhor, estão precisando de Ti, ó Senhor, que Tu possas estar com eles. Amém. Ajuda-nos, Senhor Deus, para que a nossa mente seja completamente aberta para as verdades, a nova luz que tens a trazer a cada um de nós. Amém. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Amém. Então, o que a gente estava vendo, e pelo menos a minha parte que eu vou estar apresentando, é acerca do terceiro ai. Não vou enfocar tanto na sétima trombeta, que nem eu tinha falado, como eu já tinha falado ontem, mas sim no terceiro ai. O que eu coloquei aqui foi basicamente porque algumas das coisas que a gente viu como introdução ontem de noite. E não sei se vocês se lembram, mas uma das coisas que a gente viu foi que a gente utilizou da tripla aplicação profética. A gente deu um exemplo na Bíblia para que a gente possa entender o terceiro ai, como ele... A gente pode abrir em Apocalipse 8. Apocalipse 8, verso 13. 8, verso 13. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas, dos 3 anjos que ainda vão tocar. Então aí a gente vê que são mencionados 3 ais. Já foi estudado que tem um ai na 5ª trombeta, o outro ai na 6ª trombeta, e a gente agora vai estar estudando o terceiro ai, que faz parte da 7ª trombeta, de Apocalipse 11. O que a gente fez, utilizando a tripla aplicação profética, como não tem menção do terceiro ai, especificamente na 7ª trombeta, quando fala, a gente vai pegar características do primeiro, características do segundo ai, e a gente entende que essas são as características do terceiro ai. Porque é basicamente como se estivesse repetindo. Então, o que a gente fez? Isso aqui, eu simplesmente coloquei aqui o que a gente discutiu ontem. Aqui a gente tem o primeiro ai, tanto o primeiro quanto o segundo ai, qual era o povo? Eram os árabes, do Islã. Nos ventos, em relação aos ventos, a gente tem ventos restritos e soltos, no primeiro e no segundo ai. Os métodos de guerra do primeiro ai são ataque surpresa. Já no segundo ai, a gente tem ataque surpresa e a utilização de explosivos, de armas de fogo. Ataque contra quem são os ataques? Contra os exércitos de Roma, contra o exército romano. Na verdade, o exército que Roma usa. E tem uma obra de selamento, tanto no primeiro ai, que a gente viu em Apocalipse 9:4, quando fala que eles não deveriam fazer dano a árvore e ervas e essas coisas, até que os servos de Deus fossem selados. E a gente vê uma obra de selamento no segundo ai também, que é de 1840 a 1844, quando a gente está falando da linha milerita. No terceiro ai, então, o que a gente vai esperar que tenha a ver com qual tipo de povo? Com o Islã também. O que a gente vai esperar em relação aos ventos? Que vão ter ventos restritos e soltos. O que a gente espera dos métodos de guerra? Que seja um ataque surpresa. Exatamente, surpresa. E com uso de explosivos. Os ataques são contra quem? Contra o exército de Roma. Contra o exército de Roma. E vai ter uma obra de selamento também, que a gente vai esperar no terceiro ai. Outra coisa que a gente viu, a gente pode abrir em Apocalipse 11, 18, verso 18. Se alguém encontrou, pode ler. Iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então, o que a gente vê aqui? Aqui fala de 4 períodos distintos, mas quando a gente leu ontem já a cita de Ellen White, que ela fala que a ira das nações, a ira de Deus e o tempo de julgar os mortos são acontecimentos distintos e separados e que eles ocorrem sucessivamente.
A gente definiu que a ira de Deus, quando acontece a ira de Deus? O que é a ira de Deus? São as pragas. O que seria o tempo de julgar os mortos? Se eles são sucessivos. No milênio. Depois tem a recompensa. Então agora a gente está a ira de Deus. A ira das nações... Na ira das nações. Então a ira das nações acontece antes das pragas. E a gente sabe também que a sétima trombeta começou em 1844. Aqui a sexta representa a sexta trombeta, e aqui diz, a supremacia otomana é cessada, e eles colocam a data de 1840 a 1844, que é o fim da sexta trombeta. Então, em 1844, inicia a sétima trombeta e inicia a ira das nações. E agora a gente está enfocando no terceiro ai, que está dentro da ira das nações. E é isso que a gente vai começar a ver. E a gente vai ver que essa obra do terceiro ai tem muito a ver com a chuva serôdia, por isso a gente vai começar estudando hoje, falando sobre a chuva serôdia. Já foi um pouco falado no sermão do Eber, mas a gente vai continuar, vai ver um pouco mais de detalhes acerca... Vamos comprovar o que ele falou, basicamente. A gente pode, nas notas, todos têm acesso às notas aí, que eu enviei. Primeiros escritos, página 85, parágrafo 3. Página 85, parágrafo 3. Está na página 3 do documento. Agora o cumprimento dessa visão está começando a ser visto. O início do tempo de angústia, ali mencionado, não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas, mas a um breve período, pouco antes, enquanto Cristo está no santuário. Nesse tempo, enquanto a obra de salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra, e as nações ficarão iradas, embora contidas para não impedir a obra do terceiro anjo. Nesse tempo, a chuva serôdia, ou o refrigério pela presença do Senhor, virá, para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Então, o que a gente vê aqui? A gente viu que antes de que Deus derrame a ira dele, aqui era o fechamento da porta da graça. E esse texto mostra pra gente que a chuva serôdia vai acontecer antes disso. Então a gente espera que a chuva serôdia esteja acontecendo na ira das nações. Um pouco antes da ira de Deus. Na ira das nações. Inclusive fala ali no texto, e as nações ficarão iradas, embora contidas, para não impedir a obra do terceiro anjo. Então antes, a ira de Deus é quando vai ser completamente derramada as pragas. Então um pouco antes, tudo isso está sendo restrito para que não seja impedida a obra do terceiro anjo. A gente pode abrir agora, a gente vai entender então o que é a chuva serôdia. Porque se está derramando antes da ira de Deus, antes das pragas, e a gente sabe que a gente está vivendo no tempo do fim, que vocês já devem ter estudado Daniel 11, 40 e 45, então a gente sabe que a gente está vivendo mais ou menos nesse tempo. Então, se a gente está esperando a chuva serôdia, a gente tem que entender o que é a chuva serôdia. A gente pode ir abrindo em Jeremias 14, 22. Porventura há entre as vaidades dos gentios alguém que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Não és tu, ó Senhor, nosso Deus? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. Então aqui, quem que envia a chuva? Deus é quem envia a chuva. A gente pode ver agora, a gente pode abrir agora em Zacarias 10, verso 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Sim, ao Senhor, que faz os relâmpagos, e Ele lhes dará chuvas copiosas, e a cada um erva no campo. Então, é Deus que envia a chuva. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que pedir a chuva. E para a gente pedir a chuva, a gente tem que saber o quê? Que nem diz aí no verso. O tempo da chuva. Então, é Deus que envia a chuva, a gente tem que pedir a chuva, mas a gente tem que pedir a chuva no tempo da chuva. Então, se a gente reverter tudo, no tempo da chuva, a gente tem que pedir a chuva para Deus. A gente pode ir agora para Isaías 55, verso 10 e 11. Todos os seus atalaias são cegos.
Perdão, é Isaías 55, verso 10 e 11. É isso? Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, aqui no verso 10, a chuva, ela é comparada com... Para que serve a chuva? Elas fazem produzir e brotar. Então, Deus vai enviar a chuva por algum motivo. Aqui está um motivo. Porque Ele precisa que os servos deles produzam e que brotem. Ele precisa que brotem. No verso 11, a chuva é comparada a quê? A palavra. Então, aqui a gente tem uma testemunha que nos mostra que a chuva é comparada à palavra de Deus. A gente pode ir agora a Deuteronômios 32, verso 2. Deuteronômios 32, capítulo 32, verso 2. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a terra e como gotas de água sobre a relva. Então, aqui de novo, a que a chuva é comparada? A doutrina, a palavra de Deus, a uma mensagem. A gente pode confirmar de novo, mais uma vez agora, em Provérbios 1, Provérbios capítulo 1, verso 23. Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Então, quando Deus derrama o espírito dele, o que ele está fazendo? Fazendo com que o povo escute as palavras. Então, a chuva, ela é o quê? Ela é uma doutrina. Então, a gente tem que pedir a chuva, a gente tem que saber o tempo que a chuva vem, e a gente tem que pedir. Para quem? Para Deus. E a chuva é uma doutrina. Então, a gente tem que estar entendendo a chuva também, para que a gente possa estar recebendo ela. A gente vai ver agora e vai começar... Como? Esse estudo, a gente vai vendo várias coisas, mas elas vão se juntando aos poucos. O que a gente vai ver agora é sobre o anjo de Apocalipse 18. E como vocês já estão familiarizados também com os movimentos reformatórios, eu acredito, quer dizer, eu da linha Millerita, então vocês têm uma noção do que a gente vai fazer agora com esse próximo texto que a gente vai ler, que está no Grande Conflito, na página 611, parágrafo 1. A gente vai entender o que o anjo de Apocalipse 18 faz, qual que é a obra dele. E como isso está relacionado com a chuva serôdia. O que isso tem a ver com a chuva serôdia. Começa o anjo que se une à proclamação. Eu acho que deve estar pela página 3 também, não sei. O anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar a terra toda com a sua glória. Prediz-se com isso uma obra de extensão mundial de extraordinário poder. O movimento adventista de 1840 a 1844 foi uma manifestação gloriosa do poder de Deus. A mensagem do primeiro anjo foi levada a todos os povos. Missionários do mundo, e em alguns países houve o maior interesse religioso que se tem testemunhado em qualquer nação desde a reforma do século XVI. Mas isto deve ser superado pelo poderoso movimento sobre a última advertência do terceiro anjo. Pode continuar, por favor. Esta obra será semelhante à do dia de Pentecostes. Assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo no início do Evangelho para efetuar a germinação da preciosa semente, a chuva serôdia será dada em seu final para o amadurecimento da seara. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alma será a sua saída. E Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia
E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o que fala aqui? Fala que o anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo, ele ilumina a terra com toda a sua glória. Qual que é o anjo que ilumina a terra com toda a sua glória? O anjo de Apocalipse 18. É esse anjo que ela está se referindo aqui. E ela compara a obra desse anjo com a obra de com qual obra? Também, mas um pouco depois ela fala que o movimento de 1840. Então, ela está comparando a obra do anjo de Apocalipse 18 com a obra do anjo de Apocalipse 10, que desce em 1840. Então, aqui, no que a gente está estudando, no terceiro ai, a gente vai ver também o anjo de Apocalipse 18 descendo, e a função dele é iluminar a terra com a sua glória. E, que a gente acabou de ler, fazer o quê? Trazer a chuva. Então, a obra do anjo de Apocalipse 18 é começar a trazer a chuva. A gente pode ver agora o próximo texto que está embaixo, se vocês quiserem ler também. Deus deu às mensagens de Apocalipse 14 o seu lugar na linha da profecia. A sua obra não deve cessar até o fim da história da Terra. As primeiras e segundas mensagens angélicas ainda são verdade para este tempo e devem correr em paralelo com esta que se segue. O terceiro anjo proclama sua advertência com grande voz. Depois dessas coisas, disse João, vi outro anjo descer do céu, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Nesta iluminação, a luz de todas as três mensagens são combinadas. Então, o anjo de Apocalipse 18, a mensagem que ele traz, ele leva com ele as três mensagens. A gente pode ler, ou seja, as três mensagens elas vão voltar a ser proclamadas na nossa época. A gente pode ler o próximo texto agora também. O que representa, que vai nos mostrar o que representa o anjo de Apocalipse 18. A terceira mensagem. A terceira mensagem angélica deve ir sobre a terra e acordar as pessoas e chamar sua atenção para os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Um outro anjo une sua voz com o terceiro anjo e a terra é iluminada com a sua glória. A luz aumenta e ela brilha para todas as nações da terra. Ela é para sair como uma luz que queima. Isso será atendido com grande poder, até suas chamas douradas terem caído sobre cada língua, cada pessoa, cada nação sobre a face de toda a terra. Deixa eu perguntar para você, o que você está fazendo para se preparar para esse trabalho? Você está construindo para a eternidade? Você deve lembrar que esse anjo representa as pessoas que têm essa mensagem para dar ao mundo. Você está entre essas pessoas? Você realmente acredita que esse trabalho que nós estamos engajados é verdadeiramente a terceira mensagem angélica? Se sim, então você entende que nós temos um poderoso trabalho para fazer e que nós devemos estar sobre isso. Nós devemos nos santificar por uma estrita obediência para a verdade, nos colocando em correta relação para com Deus e seu trabalho. Então, o que está falando aqui? Qual que é a obra? O que é o anjo de Apocalipse 18? As pessoas que... São as próprias pessoas que estão levando essa mensagem do anjo de Apocalipse 18. E o que Deus está pedindo da gente? Exatamente, Ele está pedindo a nossa parte, Ele está pedindo a nossa consagração. Porque, que nem o Weber estava falando no sermão de hoje, a obra do anjo de Apocalipse 18 é a obra que foi mais esperada na Terra. E hoje a gente está tendo a oportunidade de receber essa obra, ou seja, o que é o anjo do Apocalipse 18? Ele traz a chuva serôdia. Então, a chuva serôdia está caindo, a gente está tendo a oportunidade de receber isso, e a gente está fazendo o quê? A gente está dando atenção a essa luz, a gente está realmente recebendo essa luz, porque aqui no texto fala também que é uma luz o quê? Progressiva. Fala que ela vai aumentando. E ela brilha, não, a luz aumenta, e ela brilha para todas as nações da terra. Então, essa mensagem, primeiro, esse anjo representa os mensageiros que têm a mensagem. Ou seja, a mensagem do quê? São as três mensagens angélicas juntas. E elas são comparadas com o quê? Com o anjo de Apocalipse 10. E o anjo de Apocalipse 10 é o anjo que dá um forte impulso na época milerita, na linha milerita, e que fez com que a mensagem fosse levada avante. Então, o anjo de Apocalipse 18, a função dele hoje é a mesma. Ele vai revestir o povo de Deus de poder, através da chuva serôdia, através do Espírito de Deus. A gente pode ler
O primeiro parágrafo que tem ali, contudo, que é o de baixo. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessaram, para não serem expulsos das sinagogas, que amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Por favor. Ainda há muita dúvida em romper da lei de Deus e do evangelho da justiça. Esta mensagem, compreendida em seu verdadeiro caráter e proclamada no Espírito, iluminará a terra com sua glória. A grande questão decisiva deve ser apresentada a todas as nações, línguas e povos. A obra final da mensagem do terceiro anjo será acompanhada de um poder que enviará os raios do sol da justiça a todos os caminhos e atalhos da vida, e serão tomadas decisões para Deus como governante supremo. Sua lei será considerada a norma de seu governo. Então aqui, de novo, ela está se referindo ao anjo de Apocalipse 18. E o que ela fala? Que essa mensagem compreendida em seu verdadeiro caráter e proclamada no Espírito iluminará a terra com a sua glória. Ou seja, ela está se referindo ao anjo de Apocalipse 18. E o que ela fala aqui especificamente? Na verdade, no início ela começa a falar, é interessante até, porque ela começa, contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam para não serem expulsos da sinagoga. E depois ela continua falando que essa grande questão dessa mensagem do anjo de Apocalipse 18, ela é o quê? Decisiva. Se é uma questão decisiva, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que tomar uma posição referente a isso. Ou a gente aceita a mensagem e recebe mais luz, e recebe o Espírito Santo, ou a gente vai rejeitar essa luz. Para que a gente possa receber essa luz, o que a gente tem que fazer? Pode ler só a parte em negrito do próximo. Começa, há verdadeiro perigo. Há verdadeiro perigo de que alguns que professam crer na verdade sejam encontrados numa posição similar à dos judeus. Eles adotam as ideias dos homens com que se acham associados, não porque, examinando as Escrituras, aceitem conscienciosamente os ensinos doutrinários como verdade. E agora o último ali, que começa, foi-me mostrado que Jesus... Foi-me mostrado que Jesus nos revelará preciosas verdades antigas numa nova luz, se estivermos dispostos a aceitá-las, mas precisam ser recebidas do próprio modo que o Senhor preferir enviá-las. Então, o que está falando aqui? Qual que é o nosso perigo hoje? De que a gente esteja na mesma condição dos judeus. E qual que era a condição dos judeus? O medo de ser expulso da sinagoga. Também. Não aceitavam. Exatamente, eles não aceitavam por quê? Porque eles estavam, o pé deles estava onde? Estava no firme fundamento? Não. Na palavra dos homens. Exatamente, estava na palavra dos homens. E por que estava isso? Porque eles não esquadrinhavam as escrituras por eles mesmos. Eles confiavam nos outros, para que os outros tomassem decisões por eles. E depois, no final, ainda fala, foi-me mostrado que Jesus nos revelará preciosas verdades antigas numa nova luz. Ou seja, nada do que é proclamado hoje nega a verdade anterior. E Ellen White inclusive fala que para que a gente possa receber a segunda e a terceira, para que a gente possa receber a terceira mensagem angélica, a gente precisa ter recebido a segunda. Para que a gente possa receber a segunda, a gente precisa ter recebido a primeira. Ou seja, é necessário passar pelo processo de 3 testes. Não se nega a luz antiga, proclamando ter uma nova luz. Mas quando a nova luz ilumina a antiga, aí a gente pode ter certeza de que a gente está firme na rocha, que a gente está com a verdade. A gente pode ler o próximo também, que está em eventos finais. Agora, perdão, a gente vai começar a ver se essa mensagem do anjo de Apocalipse 18, ela vai ser aceita ou não. Na verdade, a gente já está vendo que meio que não. E pelas linhas a gente vê que é uma mensagem, e pelo que o Heber comentou no sermão hoje, não é uma mensagem que vai ser aceita por muitos. Nas igrejas adventistas do sétimo dia, deverá haver admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não influirá sobre os que não se têm humilhado diante do Senhor, abrindo a porta do coração pela confissão e arrependimento. Na manifestação desse poder que ilumina a terra com a glória de Deus, eles só verão alguma coisa que, em sua cegueira, consideram perigosa, alguma coisa que despertará os seus receios e se disporão a resistir. Visto que o Senhor não age de acordo com suas ideias e expectativas, eles combaterão a obra. Porque, dizem eles, não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra por tantos anos? Pode seguir o próximo também, por favor. A mensagem
E a luz que iluminará a terra com a sua glória será chamada de falsa luz, pelos que recusam andar em sua glória progressiva. Então, juntando com o que a gente leu também ali no último parágrafozinho anterior, falava assim, por que que os judeus não aceitavam? Por que que as pessoas não aceitaram Jesus? Eles rejeitaram a pregação de João Batista. Exatamente, eles rejeitaram a pregação de João Batista, mas porque não veio da maneira que eles esperavam que viesse. Então, o mesmo acontece aqui no que a gente leu agora. Aqui fala, na manifestação desse poder que ilumina a terra com a glória de Deus, eles só verão alguma coisa que, na cegueira espiritual deles, porque eles estão baseados em ideias de homens, não na verdade, eles vão considerar algo perigoso. Ou seja, eles não vão estar dispostos a andar nessa luz crescente. Então fala o que sobre a terceira mensagem, no final? Que ela não vai ser compreendida. Ou seja, é a luz que, durante toda a história da Terra, foi a luz mais esperada, mas o que vai acontecer com ela? Ela não vai ser compreendida, ela vai ser rejeitada. E a gente, estudando todas as linhas reformas e sempre como foi a história do povo de Deus, o que acontecia com a verdade? Ela era aceita por todos? Ela era rejeitada. Por que a gente espera que na nossa época seja distinto? A gente pode ler também em relação... A gente já viu, então, que o anjo Apocalipse 18 é o anjo que vai trazer a chuva serôdia e que a chuva serôdia é uma mensagem. Nesse texto que a gente vai ler agora, é basicamente falando isso, mas vai mostrar pra gente também que a gente precisa... Se a gente juntar tudo, a gente já chegou a essa conclusão. Esse texto vai como que juntar mais ou menos o que a gente viu. A gente pode ler... Cuidado de Deus, é uma meditação, na verdade. Onde diz que... E depois essas... A gente pode começar a ler do próximo. Não, pode começar a ler daí. E depois essas coisas, porque cita, ela está especificando que a Ellen White aqui está se referindo ao anjo de Apocalipse 18. E depois dessas coisas... Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Apocalipse 18, 1. Próximo está o fim de todas as coisas. Deus está impressionando toda a mente suscetível de receber as impressões de seu Espírito Santo. Ele está enviando mensageiros que possam dar a advertência em cada localidade. Deus está provando a dedicação de suas igrejas e de sua disposição de submeterem à obediência à liderança do Espírito. O conhecimento precisa ser aumentado. Os mensageiros do céu devem ser vistos correndo de uma para outra parte, buscando por todos os meios possíveis advertir o povo dos juízos vindouros e apresentar as boas novas de salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. A norma da justiça deve ser exaltada. O Espírito de Deus está impressionando o coração dos homens, e os que se submetem à sua influência tornar-se-ão luzes no mundo. Ao fazerem sua luz brilhar, recebem mais e mais o poder do Espírito. A terra está iluminada da glória de Deus. Então aqui é como que junta tudo que a gente estava falando mais ou menos até agora. O anjo Apocalipse 18 é um anjo que traz uma mensagem. E ele representa os mensageiros que vão estar levando essa mensagem. E essa mensagem é o próprio Espírito Santo, é a mensagem da chuva serôdia que vai estar preparando o povo para resistir nos últimos dias. Aqui fala que esse conhecimento ele precisa ser aumentado. E a gente já tinha visto em textos anteriores que a luz do anjo Apocalipse 18 é o quê? Ela é progressiva. Então tem a ver com o conhecimento que está sendo aumentado também. E o que está acontecendo também? Por que esse anjo ilumina a terra com a sua glória? No finalzinho fala, porque ao fazerem sua luz brilhar, recebem mais e mais o poder do Espírito e a terra é iluminada com a glória de Deus. Eu vejo isso como uma promessa também. Porque se nós somos os mensageiros, as pessoas que estão proclamando a mensagem, Deus ele promete que ele envia conhecimento. O que a gente tem que fazer é o quê? Pedir. E pedir no tempo correto. E a gente está ou não... A gente vai continuar vendo, mas a gente está ou não está aparentemente no tempo correto para pedir a chuva. A gente já está até meio atrasado, digamos. Então, o que a gente tem que continuar fazendo? Nos preparar para que a gente possa receber. E não estar preparado simplesmente para receber a chuva, mas para que a gente possa dar ela. Porque através de dando ela, é assim que a gente vai iluminar a terra com a glória de Deus, e é assim que a gente vai estar sendo preparado também. A gente pode ler aquele que está E recebereis poder, é uma meditação também, na página 295. E depois a gente basicamente encerra essa parte da chuva serôdia. Começa com a chuva serôdia. Há de cair sobre o povo de Deus. Um poderoso anjo descerá do céu e toda a terra se iluminará com sua glória. Estamos preparados para tomar parte da gloriosa obra do terceiro anjo? Estão os nossos vasos preparados para receber o orvalho celestial? Temos alguma contaminação e pecado no coração? Se é assim,
Purifiquemos o templo da alma e preparemo-nos para os aguaceiros da chuva serôdia. O refrigério pela presença do Senhor nunca virá a corações cheios de impureza. Que Deus nos ajude a morrer para o próprio eu, para que Cristo, a esperança da glória, seja formado interiormente. Então, o que a gente precisa estar fazendo hoje? Morrendo para o nosso eu, limpando os nossos vasos, para que a gente possa receber a chuva. A gente vai começar a ver agora, a gente pode abrir em Apocalipse 7, do verso 1 ao 4. Depois disto vi 4 anjos em pé, os 4 cantos da terra, detendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir ao lado do sol, nascente, tendo o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, quem fora dado que danificassem a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram assinalados com o selo: 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, o que está acontecendo aqui em Apocalipse 7? Alguém consegue me explicar? Exatamente, a obra de selamento. Mas antes que a obra de selamento possa ocorrer, o que acontece? No verso 1. Exatamente, anjos são enviados para que eles segurem os ventos, até que os servos de Deus sejam selados. A gente pode ler o texto, que começa com 4 poderosos anjos. 4 poderosos anjos ainda estão segurando os 4 ventos da terra. É proibida a vinda de uma destruição terrível e completa. Os acidentes por terra e por mar, a perda de vidas constantemente aumentando, o furacão, tempestade, desastre de estradas, de ferro, guerras, as tremendas inundações, os terremotos e os ventos serão o despertar das nações para uma luta mortal, ao passo que os anjos seguram os 4 ventos, proibindo que o terrível poder de Satanás seja exercido em sua fúria, até que os servos de Deus sejam selados nos testes. Então aqui, os ventos eles são retidos até que os ventos são guerras. Ou seja, as guerras são retidas até que aconteça o quê? Que os servos sejam selados. Que os servos de Deus sejam selados. Inclusive fala, e os ventos são o quê? O despertar das nações. Então aqui a gente está se referindo ao período da ira das nações. Então, aqui no período da ira das nações, vai ter, até um certo período, os ventos eles vão estar sendo restritos. A gente pode ler o próximo também, que aqui esse próximo vai contextualizar e vai dar mais luz pra gente ao que aconteceu aí em Apocalipse 7, que a gente acabou de ler. Vi 4 anjos que tinham uma obra a fazer na terra e estavam em vias de cumpri-lo. Jesus estava vestido com trajes sacerdotais. Ele olhou compassivamente para os remanescentes, levantou então as mãos e com voz de profunda compaixão exclamou: meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue. Vi então que de Deus que estava sentado sobre um grande trono branco saiu uma luz extraordinariamente brilhante e derramava-se em redor de Jesus. Rapidinho, perdão, eu vou comentando aos poucos, senão vai ficar muita coisa. Então aqui a gente vê o quê? 4 anjos que eles tinham uma obra para fazer na terra. E eles estavam indo a cumprir. Aqui em Apocalipse simplesmente se fala que eles são retidos, mas aqui, nesse texto que a gente está lendo agora, está nos explicando o que aconteceu para que não fosse, para que os ventos que os anjos iriam soltar fossem segurados. Aqui está explicando o que acontece então. Jesus vai e intercede. O que é interessante que a gente vê aqui, Jesus está com que roupas? Sacerdotais. Então, ele não vestiu as vestes de vingança ainda. Então, aqui a gente está se referindo antes do período das pragas. Pode continuar, por favor. Vi a seguir um anjo com uma missão da parte de Jesus, voando celeremente aos 4 anjos que tinham a obra a fazer na terra, agitando para cima e para baixo alguma coisa que tinha na mão, e clamando com grande voz: segurai, 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 até que os servos de Deus sejam selados na fronte. Perguntei ao meu anjo assistente o sentido do que eu ouvia.
E que iriam fazer os 4 anjos? Ele lhe disse que era Deus quem restringia os poderes e incumbira os seus anjos de tudo quanto se relacionava com a terra. Os 4 anjos tinham poder da parte de Deus para reter os 4 ventos e que estavam já prestes a soltá-los. Mas enquanto se lhes afrouxavam as mãos e os 4 ventos estavam para soprar, os olhos misericordiosos de Jesus contemplaram os remanescentes que não estavam selados e, erguendo as mãos ao Pai, alegou que havia derramado seu sangue por eles. Então, outro anjo recebeu ordem para voar velozmente aos outros 4 e mandar-lhes reter os ventos, até que os servos de Deus fossem selados na fronte com o selo que Deus deu. Então, o que está acontecendo aqui? É Jesus que chega para interceder, então Deus pega e manda, segura. Só que, ao mesmo tempo, a mão deles estava praticamente para soltar os ventos, e é como se elas se afrouxassem. E isso que está acontecendo aqui, ou seja, um pouco antes da obra de selamento, que era para ter sido a obra de selamento, a mão é afrouxada, digamos, provavelmente escapa um pouco de vento, e aí, mas eles conseguem fechar, e então, digamos que os ventos são restritos, eles são segurados. A gente vê uma obra dos ventos sendo restritos aqui. Então, a gente vai ver quando, agora a gente vai para a parte, a gente está claro na mente de vocês, eu fui clara, consegui deixar claro para vocês o que é a obra do anjo de Apocalipse 18, com o que ela está relacionada, o que a gente deve estar fazendo em relação a isso. Alguém tem alguma dúvida? Só sobre as vestes sacerdotais, como que era mesmo? As vestes sacerdotais, ou seja, quer dizer que Cristo está fazendo trabalho, o quê? Sacerdote ainda, porque ele ainda está com as vestes sacerdotais. Quando que ele tira as vestes sacerdotais? No fechamento da porta da graça, que é quando ele veste as vestes de vingança. E ele faz o quê? Ele derrama as taças da ira e derrama as pragas, que seria na ira de Deus. Mas, então, o que eu quis mostrar falando isso é que, então, a gente não está se referindo a esse período, a gente está se referindo ainda à ira das nações. Porque a gente vê nações iradas e guerras acontecendo. Mas isso ainda não é a ira de Deus, porque Jesus está com as vestes sacerdotais. Ainda não terminou o trabalho de intercessão. A gente vai começar a entender agora é bastante, a gente já está com bastante leitura do Espírito de Profecia, mas eu prefiro que a gente leia o Espírito de Profecia do que simplesmente eu ficar contando para vocês do que eu acho ou deixo de achar. Então aqui é basicamente o Espírito de Profecia falando, e agora a gente vai ler uma parte de um capítulo que vai nos ajudar agora a localizar quando que aconteceu ou acontecerá a obra de Apocalipse, do anjo de Apocalipse 18. A gente pode ler esse próximo texto que está ali em Life Sketches. Começa, estão dizendo que eu teria proclamado que Nova York será lavada por uma onda do mar. Isto eu nunca disse. Eu disse que eu vi os grandes edifícios sendo construídos andar após andar. Quão terríveis as cenas que hão de ocorrer quando o Senhor se levantar para sacudir a terra terrivelmente? Então se cumprirão as palavras de Apocalipse 18, 1 a 3. O capítulo 18 inteiro de Apocalipse é uma advertência do que virá sobre a terra. Porém, não tem luz específica o que virá sobre Nova York. Sei somente que algum dia aí os grandes edifícios serão derrubados com a força de Deus que derruba e revira. Uma luz que foi me dada me diz que está agindo no mundo um espírito de destruição. Uma palavra da boca de Deus, um toque com seu incrível poder, e os grandes edifícios cairão. Cenas tão terríveis ocorrerão que nem podemos imaginar. O que ela fala aqui então? Quando que vai se cumprir as palavras de Apocalipse 1 a 3? Ela é bem clara no texto. No início do texto fala: sendo construída, ela diz que viu grandes edifícios sendo construídos andar após andar. Ela fala primeiro que ela jamais disse que Nova York seria varrida por uma onda, mas sim que quando se cumprem as palavras de Apocalipse 1 a 3 é quando o quê? Ela vê os edifícios sendo construídos andar após andar e depois o que acontece? Eles são derrubados. Ela diz que ela não tem luz específica sobre isso, mas que isso está relacionado com a obra, o que aconteceu com o anjo de Apocalipse 18. E ela fala, inclusive, que isso é o quê? Um espírito de destruição. Não sei se vocês lembram, mas na Apocalipse 9:11,
fala o quê? De Abadom e Apolião. E Abadom e Apolião. E Abadom e Apolião significa o quê? Vocês lembram? Destruição. Exatamente. Então aqui ela fala que veio um espírito de destruição. A gente pode ler o próximo texto também, que ela vai falar que quando essa obra de destruição e morte está acontecendo, o que vai acontecer? É quando os 4 ventos estão sendo retidos. A gente pode ler... Aí ela está fazendo referência a esses anjos também que são restritos. Está em Mensagens Escolhidas, volume 3. Anjos estão segurando... Anjos estão segurando os 4 ventos, representados como um cavalo furioso procurando soltar-se e arremeter sobre a face de toda a terra, levando destruição e morte em sua esteira. Anjos seguram os 4 ventos, representados como um cavalo bravo, que se solta e quer correr sobre toda a face da terra, trazendo com ele destruição e morte. Devemos dormir considerando o fato que estamos na beira da vida eterna? Devemos continuar embotados, frios e sem vida? Se pudéssemos em nossas igrejas ter o Espírito de Deus e o seu fôlego soprado ao seu povo para que tenham solo firme debaixo de seus pés e possam viver. Precisamos levantar agora e brilhar porque nossa luz já chegou e agora o Senhor passou para nós. Não temos tempo para ficar conversando sobre nós mesmos. Não há tempo de continuar sendo como uma planta sensível que não se pode nem tocar, porque senão ela encolheria. Então, aqui no início, o que está falando? Fala que anjos estão segurando os 4 ventos representados como um cavalo furioso. Eu esqueci de colocar aqui, mas o cavalo é representado nas trombetas, certo? Aqui, tanto que aqui nos diagramas, tanto nesse quanto nesses 2 diagramas, a gente tem a quinta e a sexta trombeta e a quinta e a sexta trombeta. Ou seja, acho que vocês sabem, mas os cavalos árabes, eles são muito bons e os árabes eram muito conhecidos por atacarem em cima de cavalos. Ou seja, os cavalos são símbolos e representam o Islã, os árabes. E aqui a gente vê que esses ventos, eles são representados por quê? Por cavalos. E depois fala o quê? Que eles estão levando destruição e morte, que a gente já viu, de Abadom e Apolião, em Apocalipse 9:11. Depois fala que esses anjos eles estão segurando esses 4 ventos, estão trazendo destruição e morte. Inclusive, o que a gente estava lendo até agora, conectando com o anjo de Apocalipse 18, porque a gente já viu que é um anjo que traz a chuva serôdia, o que ela fala? Ela fala, a gente deve dormir enquanto essa obra está acontecendo, e ela fala depois aqui, se pudéssemos em nossas igrejas ter o Espírito de Deus e o seu fôlego. Ou seja, ele está disponível, ela precisa o quê? Que as pessoas recebam. E depois ela fala o quê? Quando isso estiver acontecendo, enquanto os cavalos estão sendo restritos, ela fala o quê? Desse espírito, que é como se ele estivesse disponível enquanto os anjos estão restritos. E ela fala se lamentando ainda, como se a igreja, digamos, não estivesse recebendo isso. E depois ela fala o quê? Precisamos levantar agora e brilhar. Ou seja, esse anjo é o anjo glorioso, o anjo de Apocalipse 18. E nós, como mensageiros, somos os que estamos dando a mensagem e o que vai fazer com que a luz seja levada para o mundo. E depois fala, precisamos levantar agora e brilhar, porque nossa luz já chegou e a glória do Senhor passou para nós. Ou seja, o anjo de Apocalipse 18 é um anjo glorioso. E essa glória passou para nós, porque nós somos os mensageiros que representamos o anjo de Apocalipse 18, estamos levando essa luz. Como é bastante redundante, mas a gente vai conectando tudo. Eu espero que eu esteja conseguindo passar para vocês essas conexões. Agora a gente vai fazer uma leitura um pouco mais extensiva, se cada irmão quiser indo ler um parágrafo, é de Testemunhos 9, página 11. A gente pode ler até... a gente pode ir pulando algumas partes, na verdade. Acho que vocês querem pular ou querem ler todo? Ou ir no principal? A gente pode ler todo. Vamos começar do Vivemos no Tempo do Fim. Vivemos no tempo do fim. Os sinais dos tempos que se cumprem rapidamente declaram que a vida de Cristo está próxima, às portas. Os dias em que vivemos são solenes e importantes. O Espírito de Deus está gradual, mas seguramente se retirado da terra. Pragas e juízos estão caindo sobre os que desprezam a graça de Deus. As calamidades em terra e mar, as condições sociais evitadas, os rumores de guerra são assombrosos. Prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. Rapidinho. Então aqui, qual que é a primeira frase que ela fala nesse texto? Que a gente está vivendo no tempo do fim. E quando que é o tempo? Quando que aconteceu o tempo? Quando começa o início, o tempo do fim na nossa época? Exato.
Para nossa época. Em 1989, que é Daniel 11, 40, parte B. A segunda parte do verso, eu boto aqui parte B. Então aqui ela está falando, que ela fala especificamente, a gente está no tempo do fim. E ela começa a contar as próximas coisas que a gente vai ler. Se alguém quiser continuar, as forças do mal. As forças do mal estão se regimentando e se consolidando. Elas estão se robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a ocorrer no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Pode continuar. As condições do mundo mostram que estão iminentes tempos angustiosos. Os jornais estão repletos de indícios de um terrível conflito em futuro próximo. Roubos ousados são ocorrência frequente. As greves são comuns. Comete-se por toda a parte furtos e assassinos. Homens possuídos de demônios tiram a vida de homens, mulheres e crianças. Os homens têm se enchido de vícios. Estão generalizados todos os tipos de males. Pode continuar, por favor. O inimigo tem conseguido perverter a justiça e encher do desejo de ganho egoísta o coração das pessoas. A justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Então, o que está acontecendo nessa época que a gente acabou de ver? Tem uma descrição de eventos, como se os ventos estivessem meio que se soltando com guerras e tudo, e rumores de guerra, e fala o quê? Que a verdade, ela está o quê? Tropeçando. A gente pode continuar. Nas cidades grandes, há multidões vivendo em pobreza e miséria, quase privadas de alimento, abrigo e vestuário. Ao passo que, nas mesmas cidades, há os que têm mais do que o coração poderia desejar, que vivem no luxo, gastando dinheiro com casas ricamente mobiliadas, com adornos pessoais, ou pior ainda, com a satisfação das paixões carnais, com bebidas alcoólicas, fumo e outros artigos que destroem as faculdades do cérebro, desequilibram a mente e degradam a vida. Sobem para Deus os clamores da humanidade, que perece de fome, ao mesmo tempo em que, por toda sorte de opressões e extorsões, os homens acumulam fortunas colossais. Pode continuar, por favor. Se alguém quiser, não sei se... Uma ocasião, achando eu na cidade de Nova York, fui convidada à noite para contemplar os edifícios que se erguiam, andar sobre andar para o céu. Garantiam-se que esses edifícios seriam a prova de fogo e haviam sido construídos para glorificar seus proprietários e construtores. Erguiam-se eles cada vez mais alto e neles era empregado o mais precioso material. Aqueles a quem essas construções pertenciam não perguntavam a si mesmos: como melhor poderemos glorificar a Deus? O Senhor não fazia parte de suas cogitações. Perdão. Então aqui ela está nesse contexto de que a verdade está tropeçando e ela começa a falar o quê? Ela começa a citar essa visão agora, que ela, de novo, ela estando em Nova York, é como se ela ampliasse o texto que a gente tinha lido anteriormente, do anjo de Apocalipse 18. Se alguém quiser continuar. Pensei quem dera que os que desse modo estão empregando seus recursos vissem o seu procedimento como Deus o vê. Estão amontoando edifícios magnificentes, mas quão loucos são à vista do dominador do universo. Seus planos e projetos não estão estudando com todas as faculdades do coração e da mente. Como podem glorificar a Deus? Perderam de vista isso que deve constituir o primeiro dever do ser humano. Pode seguir. Enquanto se erguiam esses edifícios, os proprietários se regozijavam com ambicioso orgulho de que tivessem dinheiro para empregar na satisfação do próprio eu e provocar inveja de seus vizinhos. Grande parte do dinheiro que assim empregavam havia sido alcançado por extorsões oprimindo os pobres. Esqueciam-se de que no céu se conserva registro de todas as transações comerciais, todo trato injusto, cada ato fraudulento acha-se ali registrado. Tempo virá em que as suas fraudes e insolências os homens atingirão um ponto que o Senhor não permitirá que transponham, e aprenderão que há um limite para a longanimidade de Jeová. Então esse contexto aqui que ela está falando é o quê? Que as pessoas, em relação ao comércio, certo? Que as transações estão cada vez mais, digamos, ilegais e injustas. A gente pode continuar. A cena que em seguida passou perante mim foi um alarme de fogo.
Os homens olhavam aos altos edifícios, supostamente a prova de fogo, e diziam: estão perfeitamente seguros. Mas esses edifícios foram consumidos como se fossem feitos de piche. Os aparelhos contra incêndios nada podiam fazer para deter a destruição. Os bombeiros não podiam fazer funcionar as máquinas. Fui instruída de que quando vier o tempo do Senhor, se não houver sido realizada a mudança no coração dos soberbos, ambiciosos seres humanos, descobrirão os homens que a mão que fora forte para salvar será igualmente forte para destruir. Nenhuma força terrestre poderá deter a mão de Deus. Não há como, na construção de edifícios, usar material que os preserve da destruição, quando vier o tempo determinado por Deus, para fazer cair sobre os homens as retribuições do desrespeito à sua lei e também da ambição egoísta. E ela continua: o mundo está agitado pelo espírito de guerra. O que é o espírito de guerra? Qual que a gente viu? Na Ira das Nações tem ou não espírito de guerra? Na Ira das Nações a gente vê espírito de guerra. Então a gente sabe que esse contexto que está sendo citado aqui também, que está se referindo a guerras e tudo, a gente está no contexto de quê? Da Ira das Nações. E fala que a profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. E a profecia de Daniel, capítulo 11, que está atingindo quase o seu cumprimento completo, é qual? Daniel 11, do 40 ao 45. A gente já sabe que 40 já está no seu cumprimento. A gente está, digamos, entre o 40 e o 41. Logo se darão as cenas de perturbações das quais falam as profecias. Então, quando a gente lê isso e a gente viu quando que desce o anjo de Apocalipse 18, com todas as características que ele traz junto? Quando os edifícios caem. E depois, continuando lendo, todas essas descrições estão dando, ou seja, tem a ver com comércio, eram prédios que foram feitos para não cair de jeito nenhum, mas simplesmente caíram. E a descrição que é feita como se fosse piche, simplesmente como se eles estivessem, digamos, derretendo. O que vem à mente de vocês? Exatamente, no 11 de setembro. Exatamente, o nome é World Trade Center, ou seja, era um centro mundial de trocas, de comércio. Então, com tudo isso que a gente está estudando, com todas essas características do anjo de Apocalipse 18, é claro, vocês conseguem localizar isso em algum outro momento que está descendo o anjo de Apocalipse 18, ou que tenha acontecido alguma coisa semelhante? Porque aí ela é clara, ela fala, quando os prédios caírem, eu não tenho luz específica, mas quando os prédios caírem de Nova York, aí se cumpre as palavras de Apocalipse 1 a 3. Quais são os prédios de Nova York que caíram? Dessa forma, só as 2 torres. Exatamente, então são as 2 torres. Então, e isso é quando o anjo de Apocalipse 18 chega. Ou seja, nós estamos ou não já recebendo a chuva serôdia? Pelo menos como se fossem respingos da chuva serôdia. A gente poderia dizer que são respingos porque se a gente faz... Acredito que vocês já estão familiarizados com isso. Mas na época de Jesus, por exemplo, Jesus, antes de que viesse o Pentecoste, digamos para nós, o alto clamor em abundância, Jesus sopra sobre os discípulos. E Ellen White fala que o ato de Jesus soprar sobre os discípulos é como se fossem as primeiras gotas do Pentecostes. Então aqui está acontecendo o mesmo, a gente está recebendo as primeiras gotas. Mas, como a gente já viu, a luz do anjo de Apocalipse 18 é uma luz do quê? Que ela vai cada vez mais crescendo. E o alto clamor ele vai se avolumando. Então, aqui a gente vê, o anjo de Apocalipse 18 é o anjo que traz a chuva. E o alto clamor começa quando? Com o anjo de Apocalipse 18, mas ele vai se avolumando, digamos. São as primeiras gotas da chuva. E a gente está tendo a oportunidade de receber isso. Então, o que a gente deveria estar fazendo? Limpando o nosso vaso para que a gente possa receber. Porque é a mensagem que estava sendo mais esperada. E a gente tem esse grande privilégio de estar podendo fazer parte disso. Então, o que a gente está fazendo, às vezes... Dormindo. Exatamente. Não sei, quanto tempo que deu? 56. Ah, dá pra ir. Bom. Tem uma outra cita que diz aí, uma citação que diz aí, que é uma revista. E quando saíram os ataques de 11 de setembro, tem vários outros documentos, mas esse também é uma das coisas que fala. Diz assim,
dos 3 ataques que provocaram uma guerra maior para os Estados Unidos em 1861, 1941 e 2001, somente um veio completamente por surpresa. Somente um veio completamente por surpresa. E ela fala, e qual que é esse ataque? Os ataques do 11 de setembro. Isso é uma revista do Mundo que está falando isso. Os ataques do 11 de setembro foram a maior surpresa na história americana. E a sensação de surpresa continua já faz 10 anos. Isso foi citado em 2011. Então, se a gente junta tudo, esse texto que Ellen White fala e conecta o Anjo Apocalipse 18, diz das torres, e a gente junta todas as características que a gente espera do terceiro ai, o que aconteceu no 11 de setembro? Tem a ver com o Islã? Sim. Tem anjos sendo restritos, porque a gente vê que a obra, os cavalos eles estão para ser soltos, mas eles são restritos? Tem Oi? As nações são restritas. As nações são restritas, os ventos, as guerras? São. Então, no 11 de setembro a gente vai ter ventos sendo restritos. Os ataques são de surpresa, eles têm uso de explosivos? Com certeza. Contra quem foram esses ataques? Quem que é o exército de Roma hoje? Os Estados Unidos. Então, esses ataques foram contra quem? O exército de Roma também. Tem uma obra de selamento acontecendo aqui? Apocalipse 7. Exatamente. Quando a gente lê o Apocalipse 7, os ventos são para ser restritos até quando? Até que os servos de Deus sejam selados. Então, se a gente junta tudo, é muito claro, só não enxerga quem não quer. A gente pode continuar agora. Agora a gente vai começar a ver, agora que a gente definiu uma data, a gente vai começar a ver coisas que aconteceram aqui e vamos ajudar a comprovar. Tem muita coisa para falar em relação a isso. Eu não vou conseguir terminar, depois acho que a minha mãe vai falando mais. Eu não vou conseguir passar Apocalipse 18 ou coisas mais específicas assim, o resto de Apocalipse 18, mas que ajudam a entender muita coisa também e que tem a ver também com as torres, com a queda das torres. O que a gente vai falar bastante sobre a obra de selamento. A gente vai entender um pouco de Ezequiel 37, que fala sobre os ossos, que são os ossos secos. Mas agora a gente vai entender uma das coisas que... qual que é a influência disso? Qual que foi a influência do 11 de setembro? Porque, não sei pra vocês, mas isso foi... outro ponto. O anjo de Apocalipse 10, ele é um anjo que tem o quê? O pé sobre o mar e o pé sobre a terra. E isso significa o quê? Ellen White fala, uma obra mundial. E o anjo de Apocalipse 18, ele é um anjo que o quê? Que vai iluminar a terra com a glória. Ou seja, é um evento mundial. O 11 de setembro foi ou não um evento mundial? O mundo inteiro, se tu comenta do 11 de setembro, eles sabem o que aconteceu. E eu imagino que a gente normalmente comenta que a maioria das pessoas aqui, se não todas, se lembra o que estava... Até eu que era pequena, lembro o que eu estava fazendo quando isso aconteceu. Então, o que a gente vai começar a ver, o que aconteceu aqui, tanto na igreja quanto no mundo, o que aconteceu em 11 de setembro, porque tem coisas que aconteceram. A gente vai começar a ver que isso aqui foi um ataque contra o exército de Roma. E em Apocalipse 13, a gente tem uma besta que sobe do mar e uma besta que sobe da terra. A gente vai focar agora na besta que sobe da terra. Eu não vou dar um estudo sobre isso, mas eu vou citar alguns pontos. Depois, se alguém quiser, provavelmente pode passar um estudo ou alguma coisa assim. Mas a gente pode abrir Apocalipse 13. O início de Apocalipse 13, do verso 1 até o 10, está se referindo à besta que sobe do mar. Continuando lendo, eu imagino que a maioria das pessoas também que já estudaram estão um pouco familiarizados, mas a besta que sobe do mar está fazendo referência ao papado. Depois dessa parte, até o verso 10, a partir do verso 11, a gente começa a ver uma besta que sobe do quê? Da terra. E essa besta que sobe da terra, a gente vai ver que é os Estados Unidos. Se a gente ler Apocalipse 13, verso 11, se alguém puder ler, por favor. Vi subir da terra outra vez, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê subir da terra uma besta. O que significa mar na Bíblia? Povos. E o que significaria terra? Um lugar desabitado. Então aqui a gente vê uma nação que ela está surgindo do quê? De um lugar desabitado. Qual que é uma das nações que surgiram do lugar desabitado? Os Estados Unidos. Exatamente. E que primeiro ela vai falar como um cordeiro e depois ela fala como um dragão. E ela tem 2 chifres. Se a gente vai na história dos Estados Unidos, a gente vê qual que é um... Bom, é melhor a gente... Bom, eu vou perguntar. Mas qual que... Os Estados Unidos...
ele tem dois poderes, digamos. Porque um chifre na Bíblia representa poder. Ou seja, ele é... Quais são as bases dos Estados Unidos? Protestantismo e republicanismo. E uma das características dele aqui, eu estou explicando para vocês, mas a gente vai ler os textos para confirmar. Primeiro ele está falando como um cordeiro, e depois ele começa a falar como um dragão. Os Estados Unidos, o que ele foi para os protestantes na época da perseguição? Foi um refúgio. Então aí ele poderia ser representado como um cordeiro, porque ele foi o que abrangiu. Ele tinha liberdade completa religiosa. Um dos chifres dele era o republicanismo, outro o protestantismo. Então ele dava liberdade completa às pessoas. Em relação ao Estado também. Só que depois ele vai começar a falar o quê? Como um dragão. Porque a gente sabe que é nos Estados Unidos que vai iniciar a obra de perseguição às pessoas que guardam o sábado, às pessoas que vão estar seladas. A gente pode começar lendo. Eu não sei que página que está, mas é onde fala dos dois chifres, Apocalipse 13 e 11. Está em Maranata, página 194.3. Maranata, página 194.3. Aqui está uma impressionante figura da elevação e crescimento de nossa própria nação, Estados Unidos. E os chifres semelhantes aos de um cordeiro, emblemas de inocência e brandura, representam corretamente o caráter de nosso governo, segundo é expresso em seus dois princípios fundamentais, republicanismo e protestantismo. Então, a gente vê nos Estados Unidos dois chifres. Um chifre republicano e outro chifre protestante. Outra coisa que eu esqueci de comentar também, é que se a gente vê na linha, porque em Apocalipse 13 começa citando da besta que sobe do mar. A gente não estudou hoje, mas a besta que sobe do mar é o papado. Quando que o papado cai? Em 1798. 1798 é a queda, é quando o Papa Pio VI recebe a marca... quando o Papa Pio VI é levado cativo pelo general Berthier de Napoleão. E alguém sabe, eu tenho um pouco mais de noção de história, quando que começa a ascensão dos Estados Unidos? Mais ou menos por essa época. É de 1770 e alguma coisa, 1780, por aí. Tem uma sucessão de eventos, eu não tenho eles aqui agora, mas tem uma sucessão de eventos, vai sendo feita a Constituição e começa a colocar várias coisas que vão começar a dar base do governo deles. Então, em 1798, a gente vê a queda do papado, que nem está escrito, está no início de Apocalipse 13, e a gente começa a ver a ascensão dos Estados Unidos. Então, a gente vê a queda do papado e a ascensão dos Estados Unidos. A gente pode ler o próximo texto, que está no Grande Conflito, página 440, parágrafo 1. Para falar com o dragão, o cordeiro perderá o chifre republicano e protestante. Perdão, isso fui eu que escrevi. Esqueci de dizer. É o próximo. Mais a besta. Cátia. Mas a besta de chifres semelhantes ao do cordeiro foi vista a subir da terra. Em vez de subverter outras potências para estabelecer-se, a nação assim representada deve surgir em território anteriormente desocupado, crescendo gradual e pacificamente. Não poderia, pois, surgir entre as nacionalidades popuosas agitadas do velho mundo, esse mar turbulento de povos e multidões e nações e línguas. Deve ser procurada no Ocidente. Então, por que eu estou falando de Apocalipse 13 aqui? Eu já fiz um pouco de conexão, porque o 11 de setembro aconteceu nos Estados Unidos e eles são o exército de Roma. Ou seja, para onde estão sendo dirigidos os ataques. Mas, o que a gente acabou de ler aqui? Os Estados Unidos, quando que os Estados Unidos vai falar como um dragão? Um decreto dominical. Exatamente. Aqui, Daniel 11, eu botei, não sei se dá nem para ver, mas eu botei Daniel 11:41, que é o decreto dominical, ou seja, aqui eu estou referindo ao decreto dominical. É aqui que os Estados Unidos vai começar a falar como um dragão. Mas para que ele possa falar como um dragão, o que tem que acontecer primeiro? Exatamente, também. Mas para isso, o chifre tanto republicano quanto protestante precisam cair. A gente vai continuar lendo. Vai fazer mais sentido. Pode continuar. Que nação do Novo Mundo se achava em 1798, ascendendo ao poder, apresentando indícios de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo? A aplicação possível não admite dúvidas.
Uma nação e apenas uma que satisfaz as especificações desta profecia. Esta aponta insofismavelmente para os Estados Unidos da América do Norte. Reiteradas vezes, ao descreverem a origem e o crescimento desta nação, oradores e escritores têm emitido inconscientemente o mesmo pensamento e quase que empregado as mesmas palavras do escritor sagrado. A besta foi vista a subir da terra. E segundo os tradutores, a palavra aqui traduzida, subir, significa literalmente crescer ou brotar como uma planta. Até aí tá bom, porque aí é basicamente o que eu estava explicando para vocês, depois se vocês quiserem ler. Agora a gente pode ir para o outro, que vai explicar também o que significa ter chifres semelhantes aos de um cordeiro. Que eu basicamente disse alguma coisa já também. Ele tinha ali 2 chifres, Ele tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Os chifres semelhantes aos do cordeiro indicam juventude, inocência e brandura, o que apropriadamente representa o caráter dos Estados Unidos quando apresentados ao profeta como estando a subir em 1798. Entre os exilados cristãos que primeiro fugiram para a América do Norte e buscaram asilo contra a opressão real e a intolerância dos sacerdotes, muitos havia que se decidiram a estabelecer um governo sobre o amplo fundamento da liberdade civil e religiosa. Suas ideias tiveram guarida na Declaração da Independência, que estabeleceu a grande verdade de que todos os homens são criados iguais e dotados de inalienável direito à vida, liberdade e procura de felicidade. E a Constituição garante ao povo o direito de governar-se a si próprio, estipulando que os representantes eleitos pelo voto do povo façam e administrem a igreja. Foi também concedida a liberdade de fé religiosa, sendo permitido a todo homem adorar a Deus segundo os ditames de sua consciência. Republicanismo e protestantismo tornaram-se os princípios fundamentais da nação. Estes princípios são o segredo de seu poder e prosperidade. Os oprimidos e desprezados de toda a cristandade têm se envolvido para esta terra com interesse e esperança. Milhões têm aportado as suas praias e os Estados Unidos alcançaram um lugar entre as mais poderosas nações da terra. Então aqui a gente vê os Estados Unidos como sendo, por que ele falava como um cordeiro? Porque ele abrangiu e guardou todas as pessoas que estavam fugindo da perseguição do velho mundo, digamos, da Europa. O que ele falava aqui da Constituição? Também porque a Constituição garantia o direito de governar-se a si próprio. E também foi concedida a liberdade de fé religiosa. Mas o que a gente vai começar a ver aqui que acontece, a gente pode ler, pular começa falando, os chifres semelhantes aos do cordeiro. Os chifres semelhantes ao do cordeiro e a voz do dragão neste símbolo indicam contradição flagrante entre o que professa e pratica a nação assim representada. A fala da nação são os atos de sua autoridade legislativas e judiciais. Por esses atos, desmentirá os princípios liberais e pacíficos que estabeleceu como fundamento de sua política. Tá bom até aí. Então, aqui o que é? Aqui ele vai começar a falar como um dragão. Aqui explica pra gente o que representa falar como um dragão. O que significa a fala, o ato da fala, que diz aqui no texto? São as autoridades, atos legislativos e judiciários. Já estão começando, né? Exatamente, é isso que a gente vai ver. Então, e por esses atos de falar como um dragão, ele vai estar desmentindo, ou seja, vai estar tirando toda a base que foi estabelecida, que começou a ser estabelecida em 1798, de princípio religioso, de princípio protestante e republicano. Ou seja, isso vai ser desfeito. Ou seja, para que os Estados Unidos possa falar como um dragão, o que vai ter que acontecer? Os 2 chifres vão ter que cair. É isso que a gente vai estar esperando. Aqui fala também, um pouco mais abaixo fala, semelhante atitude seria abertamente contrária aos princípios deste governo, ao espírito das instituições livres, ou seja, a atitude do decreto dominical, as afirmações insofismáveis e solenes da Declaração da Independência e a Constituição. Ok, então no decreto dominical a gente sabe que os Estados Unidos eles vão estar falando como um dragão. No decreto dominical a gente vai ver os Estados Unidos falando como um dragão. O que é falar como um dragão? É quando os atos judiciários e legislativos, é quando está ocorrendo esses atos, estão sendo feitos.
Então aqui a gente vai ver tanto o chifre republicano e protestante tendo que ser caído, porque esses são os princípios fundamentais da nação. Então, quando os Estados Unidos fala como um dragão, o chifre protestante e republicano caíram. Quando que a gente vê o início da queda do chifre protestante? Exatamente. O que aconteceu em 19 de abril de 1844? As igrejas fecharam as portas. Exatamente, as igrejas protestantes fecham as portas. É o pequeno desapontamento, mas as igrejas protestantes aí, o caráter dela começa a ser demonstrado e elas fecham as portas. Então aqui começa a queda do chifre protestante. Tanto o republicano quanto o protestante, os dois vão cair completamente no decreto dominical. Mas aqui a gente vê o início da queda do chifre protestante. A gente vê esse chifre começando a cair. E a queda completa dele vai ser no decreto dominical. Quando que a gente vê o início da queda do chifre republicano nos Estados Unidos? Alguém saberia dizer? Sei, tu não vale. Início? Quando que os Estados Unidos começa a parte republicana, ou seja, a liberdade civil também deles, começa a ser abatida? Exatamente. O que aconteceu aí? Especificamente na lei dos Estados Unidos que mudou? Todo mundo é suspeito. Exatamente. Todo mundo começa a ser suspeito. Culpado, né? Em 2001, exatamente. Depois que aconteceu isso, o país ficou em estado de alerta. Então, o que eles fizeram? Eles começaram, antes, todo mundo era considerado inocente até que se provasse o contrário. Depois de 2001, o que acontece? Eles invertem essa lei e todo mundo é considerado culpado até que se prove o contrário. Então, aí, começa simplesmente a cair o chifre republicano dos Estados Unidos. Ou seja, exatamente, ocorre também esse é o ato patriota. Então, aí, as pessoas, elas não têm mais, porque até então, nessa época aqui, e a Constituição e tudo dos Estados Unidos é uma liberdade completa para as pessoas. E aqui, ela simplesmente, se alguém quiser te acusar de alguma coisa, tu é considerado culpado agora, até que se prove o contrário. Então, aqui começa a afetar também as leis do país. Não, por favor. Se não estou muito enganada, esse paradigma, todo mundo é inocente até que se prove o contrário, é um paradigma grego. E o paradigma romano é o contrário. Todo mundo é culpado até que se prove. Eu acho que é alguma coisa assim. Eu já ouvi falar. Então, Judeu? Os judeus são assim também. Tanto que Cristo deveria ser provado culpado. Sim. Não queremos falar, condenamos alguém sem antes. Exato. Então, Não sei se fica... é um paradigma francamente romano esse. Todo mundo é culpado até que se prove. Então, o que foi falado aqui, para que fique no áudio, é que é um paradigma romano isso, de que todo mundo é considerado culpado até que se prove o contrário. Era assim na Inquisição. Era assim na Inquisição, por exemplo. A gente pode ler sobre a queda do protestantismo, está no Grande Conflito, na página 389, parágrafo 2. Está aí nos arquivos. A mensagem do segundo anjo, como eu disse, capítulo 14, é isso? Foi primeiramente pregada no verão de 1844. E teve, naquele tempo, uma aplicação mais direta às igrejas dos Estados Unidos, onde a advertência do juízo tinha sido mais amplamente proclamada e, em geral, rejeitada, e onde a decadência das igrejas mais rápida havia sido. A mensagem do segundo anjo, porém, não alcançou o completo cumprimento em 1844. As igrejas experimentaram, então, uma queda moral em consequência de recusarem a luz da mensagem do advento. Mas essa queda não foi completa. Continuando a rejeitar as verdades especiais para este tempo, têm elas caído mais e mais. Contudo, não se pode ainda dizer que caiu Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Ainda não deu de beber a todas as nações. O espírito de conformação com o mundo e de indiferença às probantes verdades para o nosso tempo existe e está a ganhar terreno nas igrejas de fé protestante.
Tá bom, obrigada. Então aqui o que fala? Que a mensagem do segundo anjo, ela não alcançou o cumprimento completo em 1844. A mensagem do segundo anjo caiu Babilônia. Ou seja, aqui é outro ponto também que nos mostra que o anjo de Apocalipse 18, ele não ocorreu na linha melerita, ele está ocorrendo na nossa. E o anjo de Apocalipse 18, ele contei, tanto caiu Babilônia, quanto sai dela, povo meu. E ali fala que não tinha se cumprido ainda, caiu Babilônia, e nem tinha se cumprido, sai dela, povo meu. A gente vai ver que se cumpre posteriormente. Quando se cumprir completamente as palavras do anjo de Apocalipse 18, que é o sai dela, povo meu, aí a gente está se referindo ao decreto dominical já. Bom, depois tem outros textos que continua falando ali em Maranata, que foi o que já foi discutido sobre o decreto dominical, de que quando os Estados Unidos, quando essa terra, por meio de seus legisladores, renunciar aos princípios do protestantismo e der apoio à apostasia papal, falsificando a lei de Deus, então é que será revelada a obra final do homem do pecado, que é por um ato nacional impondo o falso dia do sábado, o falso sábado, né, que seria o domingo. Então aí é quando é a queda completa do chifre protestante. É o texto que eu mencionei, inclusive, no sermão. Esse de Maranata. Quando esses pecados se cumpriram? Aí, no final desse texto, se vocês quiserem ler, está em Maranata, página 180.1, bem no finalzinho onde está em negrito, pergunta, quando que os pecados se acumulam até o céu? Ou seja, até onde vai antes de Deus derramar a taça? Que tá falando? Alguém pode ler, por favor? Quando os seus pecados se acumulam até o céu, quando a lei de Deus é finalmente invalidada por legislação. Então, a situação extrema do povo de Deus é sua oportunidade para mostrar quem é o governador do céu e da terra. Exatamente. Então, aqui, quando vier o decreto dominical, então é que a lei de Deus ela vai ser finalmente invalidada. É aí que a lei de Deus vai estar sendo invalidada, que os pecados os pecados vão estar se acumularam até o céu. Tem outro texto também que fala, que a gente pode ler, que é o de baixo, está falando que existem períodos que são pontos de virada na história das nações e da igreja. E na providência de Deus, quando essas diferentes crises chegam, a luz para esse tempo é dada. Então, o 11 de setembro foi ou não foi uma crise? Foi uma crise mundial. Então, aí, exatamente, e quando acontece isso, a luz para esse tempo é dada. Que luz que foi dada nesse tempo? A luz do anjo de Apocalipse 18. E fala, se ela for recebida, tem progresso espiritual. Se for rejeitada, declínio espiritual e naufrágio se segue. O Senhor abriu a sua palavra à agressiva obra do Evangelho, assim como foi no passado e como será no futuro, mesmo nas cenas do fechamento do conflito, quando os agentes de Satanás farão seu último movimento maravilhoso. Então aqui, de novo, a gente vê, é bastante repetitiva essa mensagem, porque fala, de novo está falando, o anjo de Apocalipse 18 é um anjo que dá luz e tem que ser tomada uma decisão, ou tu aceita ou tu rejeita essa luz. Depois tem vários textos que eu coloquei ali, mas tem o Ato Patriota, são textos que estão falando sobre a crise do 11 de setembro, se vocês quiserem ler. E agora, para terminar, quanto tempo que tem aí, Gabi, sabe? Eu consigo terminar, a gente vai ver rapidinho isso foi o que estava acontecendo em relação aos Estados Unidos. A gente vai ver o que aconteceu na igreja em 2001, especificamente em setembro de 2001. Alguém sabe o que aconteceu na igreja adventista em setembro de 2001? Dentro da organização? Uhum. É que o texto fala, crise na história da nação e da igreja, inclusive. Existem períodos que são considerados. Ali, aquele texto que a gente leu, inclusive, que o Weber estava nos acordando agora, fala que existem períodos que são pontos de virada na história das nações e da igreja. O que a gente estava vendo, até agora, era a queda do chifre tanto republicano quanto protestante dos Estados Unidos. Agora a gente vai ver o que aconteceu na igreja. E assim a gente encerra o estudo. Mas em setembro de 2001, aconteceu algo na igreja também, que começa... Eu acho que eu vou dar... Alguém quer ler... que está em inglês. Alguém quer ler traduzindo? Traduzindo assim, porque fica gravado. Ah, pode ser. Está falando aqui, ó, que a igreja adventista criou... É que eu não sei como seria isso em inglês, mas é como se fosse um ministério da teologia e da educação internacional
em setembro de 2001. E isso foi designado para prover, para guiar as coisas que eles iriam decidir, tudo. E o treinamento de pastores, evangelistas, teólogos, professores, capelãos e empregados em relação à igreja. O que foi introduzido foi inspiração. Como não estou traduzindo total, eu estou pegando as partes importantes. O que foi introduzido, depois, se vocês quiserem, tem aí as referências, vocês podem procurar. Mas se botarem no Google também vai aparecer. Em setembro de 2001, foi introduzido a formação espiritual. Em todas as regiões da igreja. Exatamente. E fala assim, ó, a formação espiritual, ela não é uma nova ideia, é um conceito. E ela fala, inclusive fala assim, ó, que vários protestantes estão utilizando isso, ou seja, nós estamos no mesmo barco. Isso é citado pelo Dr. John Dibdale. Não sei se alguém já ouviu falar. John Dibdale. Mas foi ele que escreveu o livro Hunger, que é um livro que fala... o que trata mais ou menos a formação espiritual? Basicamente, o que eles defendem é que tu deve experienciar Deus. Ter experiência com Deus. Fala assim... Isso, ou seja, nesse comitê foi decidido o quê? Que todos os professores e teologandos do mundo adventistas deveriam estar sendo formados em relação a isso, com essa formação espiritual. Essa formação de que tu deve experienciar Deus. Ter experiência, experimentar Deus. Experimentar não é a mesma coisa que experiência. É ter experiência. O que eles querem dizer. Existe, mas é uma coisa meio torta. É ter experiência. Exatamente. Exatamente. Então, todos os textos aqui. Mas se tu vai ler e ler trechos desse livro, o que ele fala é sobre, por exemplo, maneiras de respirar enquanto ora, que tu deve meditar, as posições. Como? Transcendência. Por exemplo, tu tem que orar... Exatamente, é espiritualismo. Ele fala inclusive, tem uma parte que eu estava lendo sobre isso, que ele fala assim, que no mundo está invadindo essa onda da nova era. E ele fala que as pessoas olham com isso com preconceito, mas a gente tem que tentar acomodar isso na igreja, porque as pessoas estão... Se tu lê assim só por cima, é muito absurdo. Mas se tu lê por cima, assim, tu pensa, a intenção dele não parece ser tão ruim, porque ele está querendo o quê? Que as pessoas tenham uma experiência com Deus. Mas o método que ele está utilizando não é um método bíblico. É um método baseado, inclusive, na nova era, que a gente sabe que é uma doutrina totalmente satânica. E, ou seja, isso é muito forte. E isso está sendo introduzido agora. Em todos os teologandos e coisas... Todos os teologandos e áreas da igreja, pastores que são responsáveis por ensinar, eles agora é oficial e eles têm que estar sendo formados em relação a isso. Eles têm que ter um treinamento em relação a isso. Desde setembro de 2001. Então, a partir de setembro de 2001, a gente começa a ter esse tipo de formação na igreja também. E coincidência ou não, aconteceu em setembro de 2001. Eu não acho que é coincidência, porque eu não acho que existem coincidências. O método espiritualista, a premissa básica é esvaziar a mente. Para que se possa alcançar um estado meditativo. Sim, né? Para ter contato com o eu exatamente. Superior, vamos dizer assim. Né? E, na verdade, isso é uma estratégia do inimigo para poder invadir a mente. Claro, porque ela está vazia. Exatamente. O Bíblico diz, na tua palavra, dito. Exatamente. A meditação da palavra de Deus é completamente diferente. Inclusive, o que ele fala sobre isso da nova era, né? Que as pessoas estão dizendo que a nova era, ele fala assim, eu acredito que meditação, porque as pessoas falam, mas como assim ficar meditando e tudo? Ele fala, eu acredito que meditação é que nem música. Tu tem que aprender a selecionar o que é bom e o que é ruim, e fazer da maneira correta. E na verdade, não é assim. Em nenhum momento na Bíblia tu vê ninguém meditando, tu não vê Ellen White aconselhando sobre isso. Então ele começa a introduzir isso como um método de se aproximar a Deus e fazer com que os jovens tenham mais experiências com Deus e se aproximem de Deus. Mas isso não é um método bíblico. Inclusive, o que a gente estava vendo, as igrejas protestantes, elas estão caindo, elas vão cair completamente no decreto dominical. E isso ele fala, todos nós estamos no mesmo barco, foi o que é citado do que ele diz. Então, ele está colocando a gente no barco do quê? De Babilônia, porque as igrejas protestantes são Babilônia hoje. Exatamente, são as filhas de Babilônia. Então, ele está querendo introduzir um método babilônico,
para que a nossa igreja saia pregando. E isso aconteceu em setembro de 2001. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida a mais, acho que a gente pode encerrar por aqui. Mas se alguém tiver alguma dúvida ou quiser acrescentar alguma coisa também. Depois, se vocês quiserem, tem bastante site sobre isso. A maioria está em inglês, mas se procurar na internet, no Google, também acham bastante sobre formação espiritual, sobre John D. Bidal. Tem mais que... Alguém gostaria de fazer a oração final? Querido Deus e Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Somos muito gratos, Senhor, por esse momento que estamos passando, estudando a tua palavra. Que teu Santo Espírito sempre esteja tocando em nossas mentes, abrindo os nossos corações, nossa mente, para compreendermos as verdades que queres ensinar para cada um de nós. Amém. Te agradecemos por tudo, pedimos as tuas bênçãos sobre cada uma das pessoas que estão aqui presentes, que possam, Senhor, possamos todos nós tomar uma decisão em nossas vidas e de seguir e aprender mais de Ti e nos preparar para a volta de Jesus. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Amém.